Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa e a gente vai começar mais um curso aqui no 7 de setembro. Eu sou biomédica de formação, habilitada em biologia molecular, especialista em análises clínicas e mestre em ciências. Hoje atuo como docente, em cursos de graduação e também aqui com o pessoal do Centro Educacional 7 de setembro. Se você gosta das minhas aulas, deixa um comentário aqui embaixo, quem sabe a gente não faz um novo curso, Coloca aqui um curso que você gostaria de ter comigo. Esse nosso curso de hoje é um curso de parasitologia. A parasitologia é uma das áreas em que tanto biomédico, quanto biólogo, quanto farmacêutico que vai atuar lá na área de análises clínicas pode acabar, atuando dentro de um laboratório. A parasitologia ela é uma área muito importante, e que nos ajuda muito, principalmente quando a gente está falando de doenças parasitárias, Aqui no país a gente sabe que a gente tem muitos casos desses tipos de doença, então a atuação do analista clínico frente à parasitologia ela é muito importante. Para a gente chegar lá no laboratório e conseguir de fato, fazer um exame parasitológico, entender, interpretar um resultado, a gente precisa conhecer quem? O básico da parasitologia, que é isso que a gente vai ver aqui nesse curso. Então, veja só, primeira coisa que a gente tem que conhecer, o que é parasitologia, então, O termo parasitologia, olhem só que interessante, Ele está envolvido com o estudo de micro-organismos que estão incluídos em um tipo de relação biológica chamada de parasitismo. Então, nós temos vários tipos de relações biológicas, por exemplo, simbiose, comensalismo. São formas de que dois organismos conseguem interagir. Essa interação nem sempre é uma interação danosa, tá? Muitas vezes esses indivíduos conseguem interagir de forma a um auxiliar o outro no seu desenvolvimento, no seu crescimento, No caso específico do parasitismo, não. Aí a gente sempre vai ter um indivíduo que vai sair perdendo, vamos dizer assim. Então, a parasitologia está envolvida, nessa ótica, nesse estudo de como que acontece essa relação biológica de parasitismo. Como que esses dois organismos que estão envolvidos nessa relação estão se comportando, quem está saindo prejudicado, quem está saindo beneficiado, como que essa relação está acontecendo. Qual que é o ciclo, de desenvolvimento desse determinado parasita, como que ele se comporta no organismo hospedeiro, ele precisa de um hospedeiro intermediário ou ele pode ter um hospedeiro só? Como que funciona todo esse processo? Eu sei que nesse momento esses termos podem parecer confusos, mas nessa aula, que é a nossa aula inicial, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo o que cada um desses termos significa e como que a gente vai usar eles para as próximas aulas, quando a gente começar a falar sobre os nossos parasitas de fato, ok? Então, o que é essa relação de parasitismo? O parasitismo é uma relação direta e estreita entre dois organismos.
Um deles a gente vai chamar de hospedeiro e o outro a gente vai chamar de parasita. Então, são dois organismos. Um que está se beneficiando, que está tirando vantagem dessa relação, que está parasitando. Quem que é esse? O parasita. E ele está parasitando quem? Um organismo que vai trazer para ele benefícios, que pode, por exemplo, alimentá-lo, que pode, por exemplo, protegê-lo, né? E quem que é esse organismo que está perdendo, que está sendo prejudicado? É o hospedeiro. E essa relação de parasitismo, ela é essencialmente unilateral. O que isso significa? Que só um dos dois está sendo beneficiado, o outro está sendo prejudicado. Então, aqui na imagem, por exemplo, a gente observa alguns bichinhos, né? Bonitinhos, lindos aqui, se aproveitando, vamos dizer assim, da seiva bruta que está passando aqui nessa planta. Então, esse é um exemplo muito simples, né, para a gente entender. Eles estão ali se aproveitando de algo. A relação de parasitismo é isso, tá? A gente tem o hospedeiro, que é normalmente quando a gente pensa em parasitismo para doenças parasitárias humanas, o hospedeiro é a gente, né, que está aí perdendo, que vai ficar doente. E o parasita pode ser uma infinidade, a gente tem protozoários, eumintos, né, um monte de parasitas aí que podem estar envolvidos e tirando vantagem do nosso organismo, por exemplo, tá bom? Quais são os tipos, então, de parasitismo que a gente vê, né, os tipos de parasita? A gente tem ectoparasitas, que são aqueles que são externos. Então, eles conseguem ali ter o oxigênio do meio exterior e eles vão ficar fora. Exemplo, sanguessuga, né? Ela fica fora do corpo. Carrapato aqui, ó, por exemplo, ele tá fora, ele tá parasitando aqui a pele, né? Mas ele não entra. Ele não vai ficar dentro da pele, ele não vai entrar lá no nosso organismo e para o nosso intestino, por exemplo, né? Ele é ecto, ele é fora, ele está fora do organismo, ok? Nós temos também os endoparasitas, que são aqueles que vão ali nas nossas cavidades ou até mesmo nos nossos tecidos, e eles vão depender totalmente do seu hospedeiro como fonte nutritiva. Eles dependem 100% do hospedeiro. Então, eles vão ficar dentro do organismo, eles vão ficar dentro do hospedeiro e vão depender 100% daquilo que o hospedeiro vai fornecer para ele. Então, um grande exemplo que a gente tem aqui, a gente tem lombriga, né, que é o Ascaris lumbricoides. A gente tem a tênia, né, que é responsável ali pela teníase. São dois tipos de parasitas que ficam ali normalmente no intestino. Lógico que cada um deles tem o seu ciclo, em alguns momentos eles estão em outros locais ali do organismo, mas eles estão ali, tecnicamente, né, na maior parte no intestino, se alimentando daquilo que a gente está ingerindo. Então, ele está 100% nas mãos do seu hospedeiro. Ele quer usar aquele hospedeiro 100% como fonte nutritiva, como abrigo, como tudo. Então, o endoparasita, ele está dentro. Ele está lá, por exemplo, no intestino, no pulmão, em outros locais. Ele está dentro do organismo hospedeiro. E ele vai tentar usar esse organismo o máximo que ele conseguir, tá? 100% como fonte nutritiva. Nós temos outras duas classificações, né? Nós temos parasitas que são monoxenos, que é quando eles precisam de um único hospedeiro, ó, um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Então pense só, os parasitas, eles precisam se desenvolver, tá? Então, eles têm um ciclo de desenvolvimento. Nós, seres humanos, temos um ciclo de desenvolvimento também, concorda? A gente começa lá na fecundação, né, que tem o ócito, o espermatozoide, ocorre a fecundação, o que acontece? Forma o zigoto. A gente começa a se desenvolver, forma o neném nasce, cresce, vira uma criança, cresce mais um pouquinho, vira um adolescente, cresce mais um pouquinho, vira um adulto, cresce mais um pouquinho, vira um idoso, e aí cresce mais um pouquinho, morre, né? Esse é o ciclo que a gente tem pro ser humano, por exemplo, tá?
Nesse ciclo do ser humano, a gente não está parasitando ninguém, então a gente não tem nenhum hospedeiro. Mas pense que o parasita, ele também tem um ciclo de crescimento. Então ele também vai, né, ter um momento em que ele vai ser feito, vamos dizer assim, ele vai crescer um pouquinho, talvez um estágio larval, aí ele vai crescer mais um pouquinho, virar um parasita adulto, e ele vai crescer mais um pouquinho, começar a reproduzir. Ele tem todo um ciclo, e cada parasita tem o seu ciclo individual. E aí, em alguns casos, a gente observa parasitas que precisam de mais de um hospedeiro. Então, se esse parasita precisar de um único hospedeiro, um só, para ter o seu ciclo completo de nascimento, crescimento, amadurecimento, reprodução, se ele precisa de um único hospedeiro para fazer tudo isso, ele é um parasita monoxeno. Agora, se ele precisa de mais de um, então, quando tem um desenvolvimento, né, que exige passagem obrigatória por 2 ou mais hospedeiros, aí a gente vai chamar esse cara de parasita heteroxeno. Ele precisa de 2 ou mais hospedeiros. Ele vai precisar passar por outros indivíduos, por outros organismos, até ele conseguir, de fato, completar o seu ciclo. Porque muitas vezes, nesses casos, a gente tem um hospedeiro que é considerado um hospedeiro intermediário. Por quê? Porque ele não é o alvo do parasitismo. Esse parasita, ele não quer parasitar esse hospedeiro intermediário para tirar vantagem dele. Ele quer usar esse intermediário para crescer, para completar o seu ciclo e conseguir chegar naquele que ele está de olho. Então, ele está de olho no seu hospedeiro definitivo. Só que ele precisa crescer primeiro para chegar lá. E como que ele faz isso? Pelo seu hospedeiro intermediário. Então, esses parasitas que precisam de 2 ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo, a gente chama de parasita heteroxeno. Agora, pensa no hospedeiro. Então, ok, Lari, você me contou que eu posso classificar esses parasitas. Eu tenho parasitas que são ectoparasitas, que estão ali fora do organismo. Eu tenho endoparasitas que estão dentro do organismo. Eu tenho monoxeno, que precisa de um hospedeiro só. E eu tenho heteroxeno, que precisa de 2 ou mais. Beleza. Vamos falar do hospedeiro agora. O hospedeiro é quem? O hospedeiro, ele vai ser aquele organismo que vai servir de habitat. Ou seja, ele vai ser o local onde aquele parasita vai se desenvolver, para que outro nele se instale, encontrando as condições de sobrevivência que ele precisa. Então, o hospedeiro é aquele organismo o qual vai ser parasitado. O hospedeiro é aquele organismo que vai fornecer essas condições para o parasita sobreviver. Então, o parasita, ele vai precisar encontrar algum lugar que tenha as condições ideais para ele crescer, as condições ideais para ele se desenvolver, as condições ideais para ele se reproduzir. E esse lugar é quem? O hospedeiro. Só que lembra que a gente viu que a gente tem parasitas que são monoxenos, que precisam de um hospedeiro só, ou heteroxenos, que precisam de 2 ou mais. Então, para isso, a gente tem 2 definições importantes de hospedeiro. A gente tem o hospedeiro definitivo, que vai ser aquele cara que apresenta o parasito em sua fase de maturidade ou na sua fase de reprodução. Ou seja, o definitivo é aquele que tem o parasita adulto. O hospedeiro definitivo é aquele que tem o parasita adulto. Ah, Lari, mas no caso, por exemplo, dos monoxenos, eles precisam de um único hospedeiro. Então, o hospedeiro que vai ser, por exemplo, enquanto ele está crescendo, ele ainda é o hospedeiro definitivo? Sim. Por quê? Porque só precisa de um hospedeiro para o ciclo, e esse hospedeiro que, mesmo que o parasita ainda está em desenvolvimento, esse hospedeiro que está ali com ele é o único que ele vai ter. Então, continua sendo definitivo, tá? Além do hospedeiro definitivo,
nós temos o hospedeiro intermediário, para aqueles casos em que a gente está falando de parasitas que são heteroxenos. Lembra lá? Parasitas heteroxenos precisam de 2 ou mais hospedeiros no seu ciclo. Então, veja só, o parasita precisa se desenvolver. Ele precisa crescer, ele precisa de nutrientes, ele precisa de proteção, ele está ali e escolheu o seu parasita, ele escolheu o seu hospedeiro. Maravilha! Só que às vezes ele não consegue chegar direto no seu hospedeiro definitivo. Por quê? Porque ele precisa de condições que são diferentes para fazer o seu processo de maturação. Lembra lá que o hospedeiro definitivo é aquele que tem, né, de fato, parasita na sua forma adulta. Então, o parasita, ele muitas vezes, no caso, ele vai precisar de um hospedeiro intermediário que tenha condições diferentes para que ele consiga passar pelo seu processo de maturação. A hora que ele passou pelo seu processo de maturação nesse hospedeiro intermediário, aí sim ele consegue migrar para o seu hospedeiro definitivo. Então, quem que é o hospedeiro intermediário? Ele é aquele que apresenta o parasita nas suas fases larvárias ou na sua fase de reprodução assexuada. Então, o definitivo tem o parasita adulto ou reproduzindo de forma sexuada. O intermediário tem o parasita na sua fase larvária, né? Tem o parasita ali sem o seu processo de amadurecimento ainda, ou reproduzindo em fase assexuada, ok? Então a gente tem essa definição, ela é importante, principalmente no caso dos parasitas que são heteroxenos, que vão ter mais de um hospedeiro. Então você pensa assim, bom, então a gente tem um parasita que ele tem um hospedeiro intermediário, que é um caramujo, e um hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então a gente precisa entender quem que é qual, senão fala assim, olha, o parasita estava no seu hospedeiro, mas espera lá, ele estava no caramujo ou ele estava no ser humano? Olha, esse determinado parasita estava no seu hospedeiro intermediário, no caramujo. Ele estava no seu hospedeiro definitivo, no ser humano, tá? E assim a gente vai começando a entender os termos que estão dentro da parasitologia, tá, pessoal? A partir da aula que vem, a gente já vai começar a conversar um pouquinho mais sobre alguns determinados tipos de parasita, algumas classes de parasitas, entender quais são as características gerais que elas têm e também conversar um pouquinho ali sobre algumas doenças específicas que são as mais comuns. Mas para isso, para que a nossa conversa daqui para frente fique mais fácil, fique mais tranquila, a gente precisa entender todos esses termos primeiro, tá? Então, parasita intermediário é aquele que tem as fases iniciais, a fase larval, tá? Ou a fase de reprodução assexuada. O definitivo é aquele que tem o parasita adulto ou na sua fase de reprodução sexuada. Além disso, a gente precisa entender que esse parasita, né, ele pode estar em diversos habitats diferentes, ok? Então, quando a gente pensa em parasitoses humanas, tá? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é aparelho digestivo. Por que a gente pensa nisso primeiro, né? Porque muitas das parasitoses humanas que a gente conhece estão relacionadas à ingestão de água e alimentos contaminados. Tá? Então, principalmente relacionado assim a locais com ausência de saneamento básico, ausência de informações relacionadas à higiene pessoal, e aí a gente acaba ingerindo água e alimentos contaminados com ovos desses parasitas, e a gente está ingerindo onde? Direto no nosso aparelho digestivo. E esse parasita, né, por essa facilidade no seu processo de transmissão, muito provavelmente é lá que ele vai ficar. Então, quando a gente pensa em tipos de habitat, né, o aparelho digestivo é o primeiro que a gente pensa. Lembrando que quando a gente está pensando em intestino primeiro, né, a gente precisa entender que lá no intestino nós temos o que a gente chama de microbiota. Essa microbiota é um conjunto ali de bactérias, por exemplo, que estão no nosso organismo nos ajudando. Elas estão lá com componentes positivos para o nosso organismo, tá? Quando a gente está pensando em um parasita, ele está parasitando. Então, ele traz ali coisas negativas para o nosso organismo.
Então não adianta tentar colocar parasita e microbiota no mesmo saco, porque não é, tá? A microbiota traz coisas positivas e os parasitas coisas negativas, tá bom? Outros locais, né, que são menos comuns da gente pensar direto, mas que também temos casos de parasitas específicos que gostam aí desses habitats. Por exemplo, fígado, tecido conjuntivo ou até mesmo sangue, né? Nós temos casos aí de parasitas sanguíneos que são muito assim, pensando ali do ponto de vista científico, pensando ali no ponto de vista nós, profissionais que vamos ficar num laboratório, por exemplo, é muito bonito de se ver, né? Mas não é algo que a gente deseja para ninguém, um parasita, né? Então a gente tem parasitas no aparelho digestivo, no fígado, no tecido conjuntivo, no sangue, e a gente vai conversar sobre eles ainda no decorrer dessa semana, tá bom? Quais são os principais mecanismos de infecção que a gente tem então? Um deles eu já falei para vocês, né? Ingestão de água e alimentos contaminados com ovos desses parasitas. Esse é o método mais comum, que é o que a gente chama de penetração passiva. Por quê? Porque está acontecendo de uma forma natural, vamos dizer assim. Você está ali ingerindo aquele alimento, você está ali ingerindo aquela água, né? Nós temos locais que a água não é tratada, nós temos locais em que os alimentos eles estão ali do lado, por exemplo, de fossas abertas, de esgoto a céu aberto. Às vezes a própria criança ela tá ali brincando na rua e no meio da rua passa ali um córrego, um esgoto. A criança põe a mão ali naquela água contaminada e leva na boca, né? Então, assim, tem muitas coisas que podem acontecer. A gente generaliza, né, água e alimentos contaminados, mas isso também pode estar relacionado com a precariedade do sistema de saneamento básico, das instruções relacionadas à higiene pessoal e assim por diante, tá? Então, qual que é esse mecanismo de infecção? Como que a gente dá um nome dentro da parasitologia para essa infecção baseada em água e alimentos contaminados? A gente chama de penetração passiva. Por quê? Porque tá ali acontecendo por água, por alimentos contaminados, por dificuldade de saneamento básico ou até mesmo por problemas de higiene pessoal, tá? Nós temos também a forma de penetração ativa. Essa penetração ativa, ela acontece pela pele ou pelas membranas, né? Pelo tecido conjuntivo ali que fica exposto. Então, se a gente observar aqui nessa foto, veja só, dá bem para ver aqui, ó, né? A gente tem essa irritação aqui na pele, que são os locais que houve ali a penetração de alguns parasitas. Essa penetração ativa, ela acontece em alguns casos, né, específicos. A gente vai conversar, como eu falei no decorrer dessa semana, sobre casos que têm penetração ativa, tá? Desse parasita na pele ou nas membranas, no tecido conjuntivo. E é importante que a gente saiba que isso está relacionado com cada tipo de parasita, tá? Então, cada tipo de parasita, dependendo da sua classe, da sua espécie, da sua fisiologia, do conhecimento que a gente tem sobre ele hoje, cada tipo de parasita vai, né, ter um mecanismo de infecção diferente. Cada tipo de parasita vai participar aí do seu processo, do seu ciclo de uma forma diferente. Então, o mecanismo de infecção para a penetração passiva, água e alimentos contaminados. Para a penetração ativa, a gente começa a pensar em pele, em membrana, em tecido conjuntivo, né? E normalmente, quando acontece esse tipo de penetração ativa, pele, membrana, tecido conjuntivo, a gente sente uma irritação, né? A gente sente, a gente observa. Se é na pele, muito comum da pele ficar irritada ou sensível naquele local, né? Quando ocorre penetração por membrana, por tecido conjuntivo, ali perto da boca ou ali na região dos olhos, né? Muitas vezes fica irritado, a gente consegue perceber também. Agora, quando é uma contaminação passiva por água e alimentos contaminados, é muito difícil da gente notar isso, né? Não vai ter uma característica, por exemplo, você não vai olhar para a pele e perceber que tem pontinhos ali que estão com uma textura diferente, que estão mais irritados ou que estão um pouco mais avermelhados, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem nos mecanismos de infecção para penetração passiva e para penetração ativa.
Além disso, a gente tem outros conceitos básicos que a gente precisa conhecer. Por quê? Porque quando a gente estiver falando das doenças propriamente ditas, né? Então a gente vai conversar sobre uma determinada classe, seus principais conceitos, e a gente vai entrar em algumas doenças que estão relacionadas com parasitas dessa classe. A gente precisa conhecer alguns termos importantes que vêm tanto da parasitologia quanto lá da epidemiologia, para que fique mais fácil essa nossa comunicação. Então, por exemplo, quando a gente pensa em um agente etiológico, então, agente etiológico da doença, é aquele agente que é o causador pela origem da doença. Então, a doença passou a acontecer por quê? Por causa daquele agente etiológico. Aquele agente etiológico é o causador dessa doença. É por conta dele que a gente está observando a doença, que a gente está vendo suas manifestações clínicas, que a gente está vendo todos os seus, tudo aquilo que está acontecendo com aquele organismo hospedeiro. Quando a gente pensa em doenças em parasitoses humanas, a gente pensa em sintomatologia, né? Porque a gente já sabe, a gente já conhece muitas dessas doenças e a gente sabe como que elas se comportam ali no nosso organismo. Além disso, a gente tem o agente infeccioso, ou seja, é aquele agente que é capaz de produzir uma infecção ou de causar uma doença infecciosa. Então, veja só, o agente infeccioso é aquele que pode produzir uma infecção. O que é isso? Lembra lá que a gente conversou um pouquinho sobre imunologia? Se você não viu meu curso de imuno, lá na nova classe tem um curso de imunologia todinho comigo, né, falando um pouquinho sobre a imunobásica. Lá na imunobásica, a gente aprendeu que no nosso organismo, a gente tem um mecanismo de defesa. A gente chama esse mecanismo de sistema imunológico. O sistema imunológico, ele tá lá com diversas células que estão atuando nesse processo, que a gente chama de, principalmente, né, as nossas principais células de defesa, a gente coloca todas elas num pacotão e chama elas de leucócitos. E aí a gente tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito e assim por diante. Essas nossas células de defesa, elas estão ali para defender o nosso organismo, concorda? O que acontece? Se eu tenho um agente externo, uma bactéria, um vírus, um parasita, qualquer que seja, tá? Tentando entrar no meu organismo, o que isso vai fazer? Isso vai acionar o meu sistema imunológico, certo? O meu sistema imunológico vai começar a tentar combater esse agente que está tentando fazer essa infecção, esse processo infeccioso aqui no meu organismo. Só que para a gente combater, eu preciso saber quem é. Então ele vai tentar reconhecer. Como? Todos aqueles mecanismos que a gente viu. Principalmente ali quando a gente pensa em fagocitose. Ele vai lá, fagocita, né, que eu gosto de brincar com vocês que é um abraço da morte. Por quê? Porque a nossa célula de defesa faz prolongamentos citoplasmáticos, tá? Envolve aquela bactéria, aquele vírus ou aquele parasita que está tentando, né, fazer o seu processo infeccioso no nosso organismo e joga um monte de enzimas ali lisossomais para degradar esse organismo. E aí a gente começa a conhecer quem que é o nosso inimigo, ok? Só que, veja só, todo esse processo demora um tempo. Então, se eu estiver falando de um agente infeccioso que é rápido, que consegue ali, ó, se reproduzir rapidamente, consegue se instalar rapidamente, consegue se esconder do meu sistema imunológico, ele consegue fazer um processo de infecção, ou seja, ele vai infeccionar, ele vai se reproduzir, ele vai se esconder, ele vai ficar lá. E o meu organismo vai começar a fazer um processo de inflamação, que é o que? Mandar um monte de células do sistema imunológico para diversos locais, ele tentar encontrar esse cara que está fazendo esse processo de infecção no nosso organismo. Olha só que legal, né? Então lá na Imuno a gente vê isso, a gente aprende como que tudo isso está acontecendo. Então, esse agente infeccioso é aquele cara que é capaz de produzir uma situação de infecção ou de causar uma doença infecciosa, né? Causar a doença. Qual que é a diferença entre um processo infeccioso e uma doença infecciosa, né? Então ele está ali produzindo o processo infeccioso naquele momento, ou ele está causando uma doença que vai ter ali um monte de outras, né, complicações relacionadas a esses processos infecciosos, tá? E aí a gente tem
outros termos importantes que a gente vai precisar conhecer. Um deles é profilaxia. Profilaxia a gente pode associar com prevenção, tá? Mas não é somente isso. Profilaxia é o conjunto de medidas, ou seja, tudo aquilo que a gente, como sociedade, como família, como indivíduo, veja só, eu pensei na sociedade que é o todo, na família que é a pessoa que está ali morando com todo mundo ali junto, ou no mesmo indivíduo, né? Aquela pessoa unicamente ela. Então veja só, sociedade, família, indivíduo. São os conjuntos de medidas que todas essas pessoas nas suas esferas, nas suas determinadas responsabilidades, vão passar a adquirir visando o quê? Prevenção, erradicação ou controle dessas doenças. Então, a profilaxia está relacionada à prevenção. Então, por exemplo, se eu sei que tem algumas parasitoses que estão relacionadas ali com vias de infecção passivas, por exemplo, consumo de água e alimentos contaminados, o que eu vou fazer como medida preventiva? Eu vou sempre priorizar o consumo de água tratada, o consumo de água filtrada, né? E priorizar lavar esses alimentos. Então, todos esses alimentos, principalmente ali frutas, verduras, legumes, vão ser lavados antes de consumir. Maravilha! Se eu estou visando erradicação de alguma determinada doença, eu tenho que ver como que ela se comporta, qual que é o seu ciclo, qual que é o ciclo daquele parasita, como que ele se comporta de fato, quais são as principais características que ele tem, para daí a gente sentar e fazer um plano de erradicação de uma determinada doença. Ou então eu posso pensar num sistema de controle. Um sistema de controle é o que? É para diminuir aquela quantidade de casos. Como que eu faço um sistema de controle? Né? Usando medidas de prevenção, por exemplo. Tá? Então a profilaxia está relacionada com todas essas medidas, esse conjunto, esse pacotão de ações que nós, como sociedade, como família, como indivíduo, devemos cumprir para quê? Para prevenir, para erradicar e para controlar essas doenças infecciosas, tá? O que mais que a gente precisa conhecer de termos? A gente tem um termo que ele é muito importante dentro da parasitologia, que é o termo vetor. O que é o vetor? Vetor, ele é um organismo que é capaz de transmitir um agente infeccioso. Então, veja só, é um organismo que vai transmitir, ele vai atuar como transmissor de quem? De um agente infeccioso para uma determinada doença, tá? Quando a gente pensa no vetor, o parasita ele pode ou não se desenvolver lá no vetor. Isso vai depender das peculiaridades de cada tipo de parasita, né? Então vejam só que quando a gente está pensando na parasitologia, é tudo muito específico, depende muito daquele determinado parasita, daquele determinado ciclo, tá? O vetor, de uma forma geral, ele é um organismo que vai transmitir aquele agente infeccioso. Que é um vetor que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, a Aedes aegypti. Sabe lá o mosquitinho, a Aedes aegypti? Ele é um vetor. Ele está transmitindo quem? Está transmitindo dengue, zika, chikungunya, transmite de tudo também, né? Mas veja só, ele está atuando como vetor. Ele vai levar esse agente infeccioso para um outro organismo. Então, quando a Aedes aegypti vem, pica a gente, ele não tá falando assim, tô levando dengue para você. Não, ele tá vindo se alimentar. Para quê? Ele pica para se alimentar do sangue. E aí, quando ele faz essa inserção ali, para tentar atingir um vaso sanguíneo, para se alimentar, ele acaba levando o vírus, né, da zika, chikungunya, dengue, aquele que ele tiver. Ele tá atuando como um vetor. Ele não é o parasita em si, mas ele está trazendo o parasita para um hospedeiro, ok? Então o vetor é isso. O vetor ele é um organismo que é capaz de transmitir esse agente infeccioso para um outro organismo, que provavelmente vai acabar sendo o seu hospedeiro. Seja o seu hospedeiro intermediário, seja o seu hospedeiro definitivo, tá? Ele vai transportar, ele leva. Ok? E nesses casos, né, quando a gente tem vetores no ciclo parasitário, o parasita pode ou não se desenvolver dentro do vetor. Isso vai depender de cada tipo de parasita específico. Além disso, a gente precisa conversar um pouquinho
rapidamente sobre nomenclatura científica. Porque quando a gente está pensando no nome desses parasitas, a gente tem uma forma específica de dar nome para eles. Eu não vou lá e chamo o parasita do nome que eu acho que combina com ele. A gente chama do nome científico. E como é que a gente dá esse nome para o parasita? Veja só, nossa nomenclatura científica hoje ela é binominal. O que isso significa? Que o primeiro nome sempre vai ser o gênero e que depois dele a gente sempre vai colocar a espécie daquele parasita. Então veja só nesses dois exemplos que a gente tem aqui. Ascaris é o quê? É o primeiro nome. O primeiro nome a gente viu aqui que é o gênero. Então é o gênero Ascaris. Lumbricoides é quem? É o segundo nome, que é a espécie. Então, Ascaris lumbricoides. Primeiro veio o gênero, depois veio a espécie. Notem que nós estamos colocando aqui, representando em itálico, tá? Os nomes dos parasitas, dos micro-organismos de uma forma geral, são sempre representados em itálico. Veja que a primeira letra do primeiro nome é maiúscula, mas do segundo não é, tá? Então, a primeira letra do primeiro nome vai ser maiúscula e as demais todas minúsculas. Todo mundo em itálico, tá? Que é inclinado. E aqui a gente está representando gênero e espécie. Olha o segundo exemplo que a gente tem aqui. Ascaris sum. Veja só que Ascaris repetiu. Por quê? Porque a gente está falando de gênero. Então, esses dois exemplos aqui são do mesmo gênero, mas são espécies diferentes, ó. Lumbricoides sum. Ok? Então, assim que a gente representa essa nossa nomenclatura científica. Então, primeiro a gente coloca gênero e depois espécie. Note que sempre que a gente começar a colocar o gênero, a primeira letra é maiúscula. Todas as outras letras, até quando a gente está escrevendo a espécie, é tudo minúsculo. E todo mundo sempre em itálico, ok? Por que a gente tem essa representação, né? Veja só, por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo aqui cachorro, né, o cão, e aqui lobo. Notem que eles têm, ó, o mesmo gênero, canis. Canis lupus, lobo. Canis familiares, cão, por exemplo, né? Então, eles têm gêneros que são iguais, é o mesmo gênero, mas as espécies são diferentes. E os indivíduos acabam sendo diferentes. Por exemplo, o cão e o lobo são iguais? Não, eles são animais diferentes. Por quê? Porque as suas espécies são diferentes, que têm características diferentes, que têm, né, modos de vida diferentes, habitats diferentes, ok? E a gente observa isso com os parasitas também. Às vezes a gente tem parasitas que são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes, com comportamentos completamente diferentes, né? A gente tem parasitas que tem algumas diferenças que são drásticas e outros que a diferença, por exemplo, é o órgão do organismo que ele vai parasitar, né? Um vai parasitar o cérebro, o outro vai parasitar o intestino, um vai parasitar o fígado, o outro vai parasitar o intestino. Então, depende muito. A gente pode ter mudanças drásticas entre uma espécie e outra e mudanças um pouco mais, né? Mudanças leves, vamos dizer assim, ok? Bom, pessoal, para essa nossa primeira aula de parasitologia, o que vocês precisam ter em mente é que a parasitologia, ela é uma área que a gente tem muitos nomes específicos. Isso vem da herança que a parasitologia tem da epidemio, a epidemiologia. Então, a gente precisa entender todas essas nomenclaturas, todos esses termos específicos da área, para que a gente consiga avançar e entender um pouquinho mais sobre os tipos de parasita, quem eles são, como são seus gêneros, suas famílias, suas espécies, né? Como então que ele está ali se desenvolvendo, como que ele cresce, qual que é o seu ciclo, né? Como que ele consegue
fazer todo o seu ciclo no seu hospedeiro definitivo? Ele tem um hospedeiro intermediário? Então, como que ele vai para esse hospedeiro intermediário? Como que ele faz o seu processo, né, reprodutivo? Como que ele sai do hospedeiro intermediário e vai para o seu hospedeiro definitivo? E cada parasita, né, cada parasita de uma forma específica, tá? Tem o seu ciclo diferente. Cada parasita está associado com um tipo de doença, com um tipo de hospedeiro, com um tipo de ciclo, com uma duração desse ciclo. Então é importante que a gente conheça esses termos antes da gente avançar para as peculiaridades de cada tipo de parasita, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Ficou com dúvida nessa nossa primeira aula? Coloca aqui nos comentários. Lari, por favor, fiquei com dúvida em relação a isso e isso. Eu vou responder vocês por aqui e as dúvidas mais perguntadas vão compor a nossa aula de número 5. Aqui no Centro Educacional 7 de Setembro, os nossos cursos são organizados da seguinte forma. As 4 primeiras aulas são relacionadas a conteúdo e a 5ª aula é a aula mais legal de todas. Por quê? Porque a 5ª aula ela é montada com o seu comentário, com os comentários que você colocou aqui, com a sua dúvida. A sua dúvida é respondida em aula. E aí, veja só, essa aula com as dúvidas de vocês é gravada e disponibilizada para vocês aqui como aula 5. E você pode tirar suas dúvidas onde? Aqui nos comentários. Então não esquece de comentar, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida mais específica ou você quer conversar comigo por algum outro tema, algum outro motivo, entre em contato comigo pelo Instagram. E aí a gente vai conversando. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e a gente se vê na aula de amanhã, continuando aí o nosso curso de parasitologia. Tchau, tchau. Até mais.